Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui estamos para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana, graças a Deus. Vamos lá seguindo a nossa rotina, né? Sinal verde, capítulo 30. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça, entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, acender a luz do entendimento e da concórdia onde suja a treva da ignorância, descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sovinice, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. E que é com esse sentimento, Senhor, de estarmos sempre participando dessa sua missão de amor e de fraternidade, que mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome. Que possamos, Senhor, ser fiéis medianeiros desse seu trabalho, que possamos ter essa leitura cada vez mais precisa e mais minuciosa do teu evangelho, mas que principalmente possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que Jesus e os amigos espirituais do Centro Espírita de Francisco de Assis estejam conosco mais uma vez. Graças a Deus. Vamos lá, vamos lá. A gente vai continuar, então, nosso estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, baseado aí no estudo do Mildinho Uberaba do Heloísio. Nós estamos estudando o capítulo 16, nessa passagem em que Jesus tem uma reunião é, com os 12 discípulos, né? E ele tem uma reunião mais íntima, mais particular com eles. E Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? E aí, como a Luísa explica, eles podiam ter dado uma resposta biográfica. Ah, você é Jesus, filho de Maria, filho de José, nasceu em Belém, mora em Nazaré. Seria essa definição de um Jesus histórico, né? Que não é o caso que eles dão. Mas o povo judeu tinha uma mentalidade, o povo romano era mais pragmático, né? Mais literal. Mas não, o povo judeu era mais místico, era um povo mais a resposta da população que a princípio eles perguntam, que Jesus pergunta, é uma resposta mística e messiânica, porque eles esperavam esse Messias, né? Então o povo dizia que era o quê? Aí os discípulos respondem: eles dizem que você é algum profeta reencarnado. Essa ideia que eles tinham, né? Que eles vinham dos trechos da tradição judaica. Mas a resposta de Pedro é uma resposta que vai além disso. Ela é uma resposta, como a Luísa fala, que é uma resposta cósmica, porque ele responde que ele é o Filho de Deus vivo, que ele é o Cristo, um título, né? Ele tem um título de Cristo e que é Filho do Deus vivo, que é aquele que nós já estudamos anteriormente. É um Deus ativo, que constrói, que destrói, que cria, recria, e mantém, que conserva e reinventa. Então, é um Deus trabalhador. A gente chegou a essa conclusão. E Pedro, ele não conhece Jesus, ele se reconhece, né? Foi o que a gente falou anteriormente, que Jesus, Pedro como operário, se enxerga em Jesus, porque Jesus também é operário, e também, por conseguinte, Deus também, porque Jesus já dizia, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, Pedro consegue reconhecer, ter essa percepção mais próxima de Jesus, porque ele é um pescador, ele é um operário, e alguém que trabalha, por quê? Por amor, né? Um pai de família, ele não trabalha. O verdadeiro pai de família não trabalha só pelo dinheiro. Ele trabalha para manter a família, para conseguir as coisas que a família quer, para manter a família unida. Isso resume, né? Só a diferença ele fala que a prole de Jesus é a humanidade inteira, enquanto nós temos a família, né? O início, os pais, que se cria essa família, que muitas pessoas falam que
isso não vai deixar de existir um dia, mas a gente sabe que não, né? É uma instituição eterna, que não vai deixar de existir jamais, né? E para Cristo é a humanidade inteira. Não é aquele só, ele fala, né? É, tem gente que só acorda, come, trabalha, come de novo, toma banho, dorme. Não tem uma percepção disso, né? E acho que ainda tem muita gente que vive muito assim, né, Zé? Pessoa que não tem. Não é uma questão de religião, né? Uma questão de religiosidade. Porque até aquele mesmo que às vezes vai à igreja, aquilo vira uma rotina na vida dele que ele não tem essa percepção. É só um ritual, né? É um ritual. Mas já é diferente da percepção de Pedro, né? Pedro vê esse Cristo ativo, operante, realizador, que é filho do Deus vivo. E é por isso que ele vai receber de Jesus essa, Herança, né? essa liderança, né? E aí eu achei interessante ele falar que é, o Evangelho de Marcos tem uma característica diferente, né? Porque todos os evangelhos falam num discurso de Jesus, né, nas conversas, mas o Evangelho de Marcos diz que é um evangelho que só fala do que Jesus fazia, né, das ações de Jesus. Por quê? Porque Marcos escreve a partir das memórias de Pedro. E Pedro era aquele que, né, que tinha Jesus As dentro de vivências casa, de né? Pedro com Jesus, né? Jesus dentro de casa. Desfrutou de mais intimidade, né, com ele. Morava na Bonito, casa né? dele, né, com a sogra, com a mulher. É aquele dia a dia, né? Complicado. Então, no versículo da semana passada, Jesus disse, né? Porque Não, achei você. interessante também quando que ele falou que daí surgiu, né, a igreja de Roma como esse aspecto de liderança, né? Só que foi se criando em cima dessa liderança um castelo de ilusões e ilusões, e aí surgiu realmente um erro de interpretação. O pessoal fala, né? Até quando está chovendo, Confundir né? as. Fala assim, Pedro está arrastando os móveis. Como se Pedro É, fosse aquele cara que está lá no céu, e aí e os papas hoje, né, representam o Papa, que foi considerado primeiro Papa, né? O Pedro, e deixou Roma. É é. interessante como é que manteve Roma, porque se Jesus trabalhava lá em Cafarnaum, em Jerusalém, por que que a igreja manteve Roma como onde tem lá o Vaticano, aquela coisa toda, aquela pompa toda? É essa necessidade que a gente tem de um lugar, né, mais adequado, porque... E aí ficou toda essa de castelo, de ilusão, de coisas lindas, maravilhosas, então até hoje. Então, nosso versículo de hoje diz o seguinte, Mateus capítulo 16, versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra estará desligado no céu. Por isso que nessas imagens de Pedro, na igreja até católica, existe Está sempre com a ah, chave. ele está sempre com uma chave na mão, né? E a gente tem histórias, né? Que a pessoa chegou lá no céu e Pedro que recebeu com a chave, né? Ele que tem a chave, ele que vai abrir a porta do céu ou fechar a porta do céu, como se Jesus tivesse dado um poder a ele de deixar. Se fosse ele que fosse deixar, você entra, você vai para, você entra ou você Entra, não sai, entra, né? entra ou entra, não entra. Selecionador. É um selecionador. Ai, ai. A gente é muito ingênuo, né? Selecionador das portas do céu, né? É a É. visão que a gente. Não, e a grande maioria ainda continua tendo essa visão, né? Que é É. interessante esse aspecto do miudinho, é como que ele vai abrindo essa porta para a gente mesmo do entendimento, né, Rita? Então, isso é muito importante, porque você vê assim, todos os nossos erros vêm do equívoco, da ignorância, de você não ter o conhecimento, porque a partir do momento que você vai conhecendo e dentro dessas verdades que o Evangelho traz, a vida vai ficando muito mais harmônica. Hum. Agora, qual que é a nossa
o grande defeito? É porque a gente leva a mensagem do Evangelho para crenças limitantes que foram criadas pelo homem. Então, quando a gente faz isso e deixa realmente de buscar o conhecimento, a gente fica vulnerável, né, a todas essas ilusões e equívocos que a gente tem vivido até hoje. É muito interessante isso. E ele fala também que por que que essa chave, né, é o termo que nós vamos destacar hoje, é importante, porque na época, quem tinha chave? Chave era uma coisa que se a pessoa tinha só se ela tivesse bens. A pessoa não tinha muita roupa para guardar, não tinha joia, então não tinha chave. Então a chave era, Casas eram as abertas, né? casas eram abertas, não tinha negócio de trancar. Só trancava quem tinha alguma coisa para guardar, baú, né? Tem os baús com as chaves. Então, geralmente, e aí ele fala, né, que a pessoa ainda trazia aquela chave na cintura, um cinturão de couro, porque ela tinha um tesouro, alguma riqueza, ela tinha as posses dela. Então, o fato de tem essa simbologia também, de Jesus estar entregando alguma coisa que tem valor, né, para Pedro. Mas aí também as pessoas fazem muita confusão, né? Porque acham que reino dos céus é o quê? É um lugar, né? É um onde, e não é. Não é nem um onde, nem um quando. Nós espíritas nós achamos que o reino dos céus é quando a terra for regenerada. Mas não, né? O reino dos céus é algo muito interior, muito individual de cada um. E não é um quando, nem um como, mas é um como, né? Como você vai estar, e não só dentro de um lugar assim maravilhoso que está tudo certo. Que a gente tem essa É a ideia. paz de espírito, né? A É, gente acha que tá. E a gente acha que paz é o quê? Eu tenho paz quando eu tenho ausência de problemas. E na realidade, sim, eu tenho paz quando eu convivo com qualquer situação, tanto na alegria quanto na tristeza, na dificuldade, com a mesma tranquilidade de espírito. É essa a paz do Cristo, que não se abala frente às circunstâncias e às coisas, né? essa fé, essa Nós, os confiança que a gente tem que espíritas, ter, né? a gente entende que essas experiências com dificuldades, né, na realidade, são experiências para nos ajudarem na nossa evolução espiritual, né? Verdade. Felicidade é isso, essa estabilidade emocional, né? Com o problema, é a serenidade que você enfrenta. Porque tudo isso, a doença, a morte, tudo isso são situações que todos nós vamos vivenciar. São situações inevitáveis, estão aí, dentro da lei da natureza, onde tudo tem o poder de se transformar. Agora, como que a gente vai lidar com cada um desse momento é realmente o reino dos céus. É o aqui e agora, aquilo que está dentro de nós. Mas Então, geralmente a gente é ou se interessante. revolta, né? Ou revolta, ou às vezes faz uma coisa que não deu certo. Aí faz de novo. Como é que você quer que algo que deu errado, se você vai fazer da mesma forma, vai dar certo depois? Então, Já foi, essa teimosia e essa rebeldia nossa é que provoca esse fato da gente não ter essa tranquilidade, né? E tudo é no seu tempo certo, que é o que vai dizer o versículo, quando ele diz assim: tudo que ligares à terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra estará desligado nos céus. Quer dizer, o Aloysio vai decifrar que é o que isso? É o ciclo das chuvas. É a natureza nos mostrando que tudo tem seu tempo. Que não adianta você semear antes da hora, não adianta você arar a terra fora de hora. Quem é agricultor sabe disso, né? Essa época agora que nós estamos em novembro, né? E agora é até a época que eles vendem a semente para capim, para poder plantar, fazer o pasto, por exemplo. Só que a própria semente, eles vendem, mas ela ainda está adormecida, ela não está na hora de plantio. Agora é a hora das primeiras chuvas que você vai arar a terra.
E tem muita gente que teima. Não, já arei a terra, vou plantar. Não, entendeu? A semente está adormecida, a terra não está pronta. Então, é isso que a gente tem que entender, que o coração humano é a mesma coisa, como uma terra, que tem o tempo de ser arado, e tem o tempo de ser semeado, e tem o tempo de florir, e o tempo de enfrutecer, né? Então, ele vai explicar qual que é o ciclo, né? O ciclo é a água do rio, do lago, que evapora, que vai para o céu, o vapor do céu gera a nuvem, não é? A nuvem vai se precipitar em forma de Chuva. chuva que vai encher os rios de novo. Então, e é esse ciclo que a natureza respeita e que muitas vezes, como ele está falando, é um midrash, e ele vai usar várias referências cruzadas aqui para montar o que a gente chama de um colar de pérolas, porque na Galileia daquela época, hoje em dia, como nós já mexemos muito com o clima, já isso mudou um pouco. Mas mesmo assim, existem ainda claramente algumas questões, né? Então, na Galileia só chovia 2 vezes por ano, né? Tem a hora certa de chover. Uma hora que chovia um pouco menos, outra hora que chovia um pouco mais, e cada época era época. É a chuva que eles chamam, a chuva temporã, que é no outono, que é outubro e novembro, que é essa época que nós, inclusive, nós estamos vivendo. Não chove muito nessa época, mas chove. Então, é importante porque é a época que você vai preparar o solo, deixar o solo pronto, né? A chuva vai umedecer a terra, vai facilitar para você tirar pedra, limpar o solo e passar aquele arado. Depois vem o inverno, não chove, pode acontecer algumas tempestades. E depois vem a chuva serôdia, que eles chamam, que é da primavera de abril e maio, né? Aí aquela semente que foi semeada lá no outono já brotou, já vai começar a florir e, consequentemente, dar fruto. Essa é a chuva da hora em que a flor vai desabrochar. É interessante para a gente que lida na roça assim, é que tem um momento também de você fazer o adubo de cobertura, sabe? Você põe o adubo na terra, deixa ele misturar, espera, semeia. E tem um momento que vem a flor, que você tem que ir ali, fofar a terra, dar uma atenção para ela, e aí você coloca um outro adubo, que é um outro tipo, que é um adubo de cobertura. Que é aquele amparo, né, que a gente pode dar, porque às vezes uma pessoa está em dificuldade, não está conseguindo alguma coisa, né? Se ela está ainda florindo. E se você não der uma ajuda, ela, às vezes, a flor, ela floresce, mas depois não frutifica, entendeu? Eu acho bonito assim que é o entendimento, né, de que tudo precisa ser cuidado. É. A gente tem que ter esse cuidado, né? E eu achei interessante também quando como que a gente tem que buscar o estilo de vida da época, né? Quando ele fala justamente que para o judeu ele associa tudo, né, à providência divina. Então ele tinha um entendimento claro do que seriam esses ciclos. Então, como que aquele povo naquela época já estava pronto realmente para receber as verdades, né? E tudo eles se relacionavam à providência divina. E o quanto que hoje a gente está muito distanciado disso, né? Porque a gente acha que. Eu fico vendo assim que a gente acha que sabe, é uma coisa minha, né? Que nós somos o dono do mundo e as coisas podem acontecer do jeito que a gente quer. Hum. E a proposta não é essa, né? Nós somos apenas co-criadores, temos a responsabilidade até de cuidar de tudo isso, que a gente, o plantio, a semente, o solo, está tudo ali, Deus fornecendo para a gente. Mas a gente tem que ter essa responsabilidade, né, de cuidar. E às vezes a chuva, né? Agora é época de chuva, vai chover ó, 11 horas, meio-dia, 2 horas, 3 horas. Você não sabe que hora que vai chover. Tem a previsão até do tempo, né? Mas às vezes a pessoa, ontem mesmo conversando com o rapaz, ele falou para mim, eu falei, vai chover? Eu falei assim, acho que vai, tá época de chuva, né? Ele falou assim, mas podia chover só depois das 11, porque eu vou jogar bola às 11, e aí podia chover às 11h30. Eu falei, olha, sabe, acho que Deus não está muito preocupado com o seu futebol, não, entendeu? Então, ele só vai mandar a chuva na hora que ele tiver que mandar, porque o tempo não é seu, nem do seu futebol, nem da sua atividade, né? Deus manda a chuva na hora que ela é necessária, né? Então, a gente fica E achando, como né? está sendo necessário, né? E ela, a hora que Pelos ela nossos, chove.
pelos nossos abusos, essas É, cercas absurdas que a gente está, mas a gente está atrapalhando todo o ciclo que é divino, que é cheio de equilíbrio, de harmonia, mas a gente faz tanta coisa aí é, a sem gente esse quer. cuidado com a terra que a gente sofre, estamos sofrendo aí os abusos, né? As enchentes, a seca excessiva, mas tudo isso não foi criação de Deus, é criação nossa. Isso que é o difícil, As né? pessoas às vezes acham que Deus está perseguindo ela, né? Porque eu me lembro de uma funcionária minha que toda vez que acabava o grampo do grampeador, ela falava assim: ai, só acaba comigo. Eu falei, minha filha, tem que acabar, o grampo não é eterno, entendeu? Ele tem um número de grampos dentro do grampeador, e como você usa mais vezes, ele acaba mais vezes na sua mão. Mas, entendeu? Parecia um castigo. Ai, Deus mandou um castigo. Pá, imagina, era só um grampo para colocar no grampeador, e a pessoa às vezes faz um auê, né? Ué, vai Uma chover, coisa chove. também, Rita, que a gente tem que ficar clara é que é nesse momento, né, da primeira chuva e quando você vai preparar a terra, o arado ele machuca, né? É, O arado, você tem ele que, fere a terra, né? ele fere a terra. Então, assim, para dar o fruto, em muitas situações da vida, né, da nossa vida, para a gente produzir, a gente vai ter que passar por períodos aí de transformação, de fazer com que algumas coisas que estão erradas, né, equivocadas, possam ser separadas. A pedra, se ela persistir ali, e aí tem todo um simbolismo dos nossos defeitos, dos nossos equívocos, que precisam ser mudados. É aquela situação que você falou aí. Não dá para obter resultados mais satisfatórios se a gente continua fazendo os mesmos equívocos. Então, a gente tem que ter muito claro assim, que nesse processo de transformação vai existir um pouco de dor, de dificuldade, que na realidade são só desafios e experiências Para você necessárias à amadurecer, nossa né? própria evolução, né? É. E aí ele vai na referência cruzada, né? Sabe o que que eu fico Várias, né? imaginando? Várias referências Várias cruzadas. referências, como é que ele acha isso, né? Tudo bem que é uma equipe que estuda, mas olha só, dentro do, do, do Antigo Testamento todo, que se a gente pegar o versículo de hoje, por exemplo, no primeiro momento que você lê, aquilo fica confuso para a gente. Confuso. Mas quando E você aí, vai na como que referência eles vão cruzada, você continuar? vai Como entendendo, que né? eles vão tirando o véu, né, e ajudando a gente nesse entendimento? É mérito deles, tá, gente? Que a gente só estuda um É, pouquinho e copia, né? Um dia a gente vai aprender a entender lá, ler é, o Velho Testamento e entender, né? é aquela Então, história, né? Senhor, o que queres que eu faça? Tu acha que eu estou entendendo um trem errado aqui? Dá para você me explicar melhor, né? é. Então, ó, goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Está em Deuteronômio, né, 32:12. É para você Aí entender, dentro da depois, referência cruzada, que toda vez que eles falam em chuva, não é uma chuva só chuva da água, mas fenômeno, né, são as bênçãos de meteorológico, Deus que descem, né? Então, uma chuva o maná que descia na são as Bíblia, né? revelações, São né? as revelações, né? E que Ah viram lá, um de padrão, novo, né? agora no Salmo 72:6. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que umedecem a terra. E a terceira, né, que está em Oséias 10:12, semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Então, quando fala assim que chova a justiça sobre vós, o que que isso está simbolizando, né? Está simbolizando realmente a sabedoria que vem do alto, porque tudo isso vem do alto para nós.
né? E você Então, pode perceber que o pessoal que é evangélico, somente as mulheres, eu vejo, né? Lá na instituição a gente tem várias e eu tenho convido às vezes com algumas evangélicas. Como eles estudam muito essa parte, a Bíblia, né? O Velho Testamento, toda hora eles falam alguma coisa assim. Aí eu ouvi esse salmo, e aí eu ouvi aqui na minha cabeça que eu tenho que te passar esse salmo. Eu ouvi que isso tocou meu coração e que eu tenho que passar para você. Então, várias vezes eles têm esse olhar, né, dentro do que o salmo, como eles estão realmente estudiosos do Velho Testamento, eles têm uma atenção maior para esse tipo de revelação que é essa chuva de bênçãos que é o Velho Testamento, que ele fala, né? Lógico que no Novo Testamento também tem, mas isso no, essas chaves de interpretação da Bíblia estão mais ali no Velho, né? Ele que é o que ele fala, aquilo que sopra no seu ouvido. Então você faz a leitura e aquilo te toca de alguma forma, mas não só para você, mas para você falar com o outro, para você levar aquele ensinamento adiante, né? É interessante. acho interessante quando você falou ali o sopro no ouvido, né? Porque na realidade a gente acha que essas bênçãos estão distantes da gente. Mas o tempo todo a espiritualidade está pronta ali a soprar, a trazer um ensinamento. Só que é aquele negócio, O seu nós ouvido. temos andados desatentos, então a gente não percebe. A gente está Quanto mais, mais a mais gente ligado na nuvem dedica, de testemunhas escuras do que é, nas nuvens de testemunhas claras. quanto mais a gente se distancia disso e vai buscando as ilusões do mundo, né? Mais difícil vai ser a gente ter esse olhar, né? De ver realmente e de ouvir. Então, é um desafio assim, grande que a gente tem que ter, né? Essas ilusões a gente tem que entender que a gente tem que ir eliminando da nossa vida, né? Tem que ficar atento a isso. E não nos deixarmos conduzir por elas, né? O que está acontecendo com a grande maioria. Ah, vão curtir a vida, vão levar a vida, É. entendendo que nós somos espíritos em processo de evolução, que a gente não é o corpo. O Hum. corpo é apenas um instrumento. Aquela palestra que eu até falei com você, do Sérgio Felipe, né? Ele mostra muito isso. A gente tem que ter esse entendimento que somos espíritos. O corpo, você fala assim, eu estou tocando. Mas a São pessoa equívocos que liga, a gente liga o tem. automático, liga no automático e vai, né? Aí vai curtir a vida. Em Aí vez de, ele em vez de continua. ouvir, né? Deixar a chuva cair, É, fica lá no automático. A outra referência do é. Deuteronômio. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto, e o vosso azeite. Aí ele já faz a citação, né, das Da chuvas questão que do existiu tempo naquela certo, época, né? né, mostrando o tempo certo. Temamos agora o Senhor nosso Deus, que dá chuva, a temporã seródia, ao seu tempo, e nos conserva as semanas destinadas da série. Essa é Jeremias 5:24. Depois tem mais duas, né? Que é Zacarias. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Sim, ao Senhor, que faz relâmpagos e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. E agora Joel 2:23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a cerote. Então, olha como é que as coisas estão, né, interligadas e como que Deus está nos beneficiando com as suas bênçãos, né? No tempo certo, na maneira certa, a justa medida, nem de mais nem de menos. Então, aquela época ele vai chover o necessário para que você tenha condição de arar a terra, para plantar.
para depois vir outra chuva para você colher. E o que tem de atrapalhado é isso aí, somos nós, que a gente não respeita nem o nosso tempo, nem o tempo do outro. Então é Atropela, né? interessante. Se atropela, né? Ele dá o exemplo, né? A pessoa tem uma pessoa que não tem noção nenhuma de espiritualidade, nunca se interessou por uma religião, nunca pensou se depois da morte, o que que tem depois da morte, de onde veio, quem criou o mundo, não tem nenhum interesse. Essa é a pessoa, né? É a terra virgem, aquela que precisa ser machucada para receber essa noção de vida superior. Aí acontece, né? Ela está distraída com as coisas do mundo. Aí, a primeira vez que ela se interessa, geralmente, por quê? A gente fala, né? Vai por amor ou pela dor, mas geralmente vai pela dor, por algum problema que a pessoa tem, ou na família, ou com ela mesma, ela passa a se interessar mais, vai ver lá, vai procurar um templo religioso, seja uma missa, seja uma casa espírita, e aí vai fazer o quê? Vai descer a primeira lágrima, que é o quê? É a chuva temporã, né? Um sermão, uma música, qualquer texto que ela possa ouvir, como ela está sensibilizada, né? A terra está úmida, ele vai falar, né? Essa lágrima é a umidade, a primeira umidade que vai dar a oportunidade, e como a gente tem que estar atento, porque a gente pode fazer diferença para essa pessoa nesse momento, quando ela procura, as pessoas que vêm procurar a casa espírita pela primeira vez, como é importante você dar essa atenção para ela poder ter esse entendimento, para ela não ficar desnorteada com aquilo, porque às vezes a pessoa vai e depois vai embora e você perde esse momento, né, de arar a terra para que possa ser semeada depois, né? E E aí a gente tem que quando entender termina esse nisso, período, ela não é mais uma terra árida mais, ela já é uma terra fértil, né? propícia à mudança, né? É. A ser plantada para realmente surgirem os frutos a partir daí. E a prova é justamente esse momento, né, de lição, é o inverno da vida que eu gosto muito de uma passagem que tem nesses livros do Emmanuel, que agora que eu me lembrei dela aqui, né? Procura vir antes do inverno. É uma significação também bem profunda, porque É, assim, a gente pode ir para o caminho da felicidade, né? Sem maiores dificuldades no nosso caminho. Mas quando está tudo bem, o que que você quer? Você acaba se envolvendo mais dentro das ilusões. E aí vai chegar um momento que é você com a lei mesmo, de qualquer jeito, porque ninguém vai fugir a isso, né? A lei de causa e efeito. Mas que bom que se você conseguir caminhar para ela enquanto você está realmente com a mente calma, o coração tranquilo, para assimilar essas lições, sem precisar passar pelas grandes dificuldades e as grandes provas, né? Então, se a gente conseguir fazer isso, tudo vai ficar mais fácil, mais tranquilo, quanto mais antes, harmônico. né? Quanto antes você enxergar e ter essa noção, melhor. Menos sofrimento, né? Menos. E Mas de aí, qualquer jeito a gente vai entender, né, que os momentos são diferentes para cada um. Cada um vai ter seu ciclo. É muito da impaciência, né? Eu tenho muito disso, assim, confesso por vocês. Eu sou bem impaciente com o tempo, sabe? Do outro. É umas coisas assim, se eu peço, aqui em casa tem muito disso, eu tenho filho que, aí ele fala, mãe, pode deixar que eu vou arrumar a cozinha para você. É um exemplo bobo, né? Aí tá, ele eu queria que a cozinha fosse arrumada, lavar a louça da pia logo após o almoço ali. Aí ele senta, conversa, vai para lá. Aí quando ele chega, já lavei. Aí, mas eu falei que eu ia lavar para você. Mas a minha questão do tempo é muito séria. E eu estou exemplificando com uma já porque louça na pia, que é uma é coisa uma coisa tão boba, né? boba. Agora, você imagina com as outras questões. Agora, a gente tem que entender que ninguém pode exigir que o próximo pense com a cabeça diversa do que possui. Ele vai Isso, fazer sim, mas no i- tempo dele, né? Então, cada viajante vê a posição, a paisagem na posição espiritual em que ele se encontra. E toda posição ela vai renovar as expectativas dentro do entendimento mútuo, da cooperação e do respeito.
Então, a gente precisa iniciar essa jornada da nossa edificação, aposentando a lâmina da crítica, da cobrança, e entendendo que cada um está num estágio, numa faixa evolutiva, né? E o tempo do outro é diferente do nosso. E esse exemplo da mesa é muito bom, porque a gente faz muito isso, né? Porque às vezes você está numa mesa em família, conversando, batendo papo, né? E aí a dona de casa que fez a comida ou que vai lavar a louça, o que que ela quer? É, Ela é quer pronto tirar a aqui, ó. mesa, né? Sempre que eu já fiz, eu estou me colocando nessa posição agora, eu já não faço mais. Né? Tipo assim, os caras estão comendo, ainda você está tirando o prato já está levando papia para lavar, entendeu? Eu Aqui tenho em uma casa, aflição da mesa, do prato, né? Do prato que já comeu eu em também cima da sujo. mesa, não, me incomoda. Então eu tenho que pelo menos tirar. Agora, pelo menos eu faço assim, então a etagera com uma almofada fica atrás, eu pego e ponho lá atrás, né? E aí, porque aí corta, porque depois que você começa a tirar a mesa, corta todo o papo, as pessoas não conversam mais. Ela é bom, tá É. falando que, mandar, que tem que sair da mesa, tá na hora de sair da mesa, né? Aqui em É casa, Marta e a gente Maria, né? Marta e Aqui, Maria. aqui em casa a gente tem até um chavão que os meninos usam que fala, ô vó Conceição, porque a minha avó, quando vinha aqui em casa, era exatamente isso. A gente estava conversando, você estava bebendo água ainda, ela já tinha pegado seu copo, né? Aí a gente tem essa coisa, essa pressa, de fazer isso. Então, assim, o quanto que a gente tem que ter cuidado com uma coisa que incomoda você, para você entender que não vai incomodar o outro, que ele tem o direito de pensar diferente, de fazer num tempo diferente. E às vezes a gente perde, como você falou, grandes oportunidades. É igual aniversário, quando fala assim, aí o dono da festa está doido para cantar o parabéns. Por quê? Cantou parabéns, Também vai todo mundo embora. o pessoal já vai se retirando, né? Então, às vezes, você está num lugar e você está doido para ir embora, assim, vamos cantar parabéns e ir embora. Mas não é, porque é entendendo essas questões do tempo, né? Que para quem está ali recebendo e tudo, vai ficando pesado, as pessoas se estenderem demais. Mas a gente tem que entender o seguinte: se tem uma reunião de família, está todo mundo ali conversando, vamos deixar esse aspecto material, né? E o que que é mais importante? É uma mesa, né, a vasilha se retirada ou um papo familiar que vai rendendo, vai se prolongando, onde a gente vai ter muitas questões de convivência que vão ser resolvidas ali, né? Na conversa fraterna, nas risadas, nas boas lembranças. Então, é um exemplo assim, corriqueiro do dia a dia, mas vale a pena a gente parar e É, refletir. e que a gente leva para o templo também, né? Porque na igreja também, na igreja, na coisa, todo mundo fica olhando no relógio se o pai está falando muito, se o expositor está na hora, que tem que acabar às 9 horas, se ele se estender um pouco mais, já está todo mundo assim, né? Quer dizer, gente, Incomodado, você né? vai, você fica uma hora por semana que você tira para ir para para se dedicar de fato, né, à atividade religiosa, à religiosidade, e você ainda vai com pressa, achando que o padre está falando muito, achando que o expositor está falando demais. Difícil, né? Aí agora ele vai para o livro Paciência, ó, perdão, Não, Bênção de de Paz, paz. capítulo 60, Paciência e Construção. A caridade é paciente. Indiscutivelmente, não consegues corrigir, como talvez desejes, os desacertos da humanidade, mas é possível ajustar o próprio coração à lei do amor, a fim de que a redenção do mundo encontre em ti mesmo o ponto necessário de expansão. Não julgues, porém, que pressa ou violência sejam crimes adequados de ação para a vitória do bem. Então, nessas situações, a gente faz assim: é possível ajustar o próprio coração à lei do amor. O que é isso? É você entender os ciclos da vida, né? Que a gente precisa estar atento, respeitando, porque amor é doação. Então, você não tem que ficar com cobranças excessivas para aquele que ainda não está pronto. Aí tudo que você dá para o outro, se você cobra de volta, aí não é amor, não é doação. Não Porque é a doação. amor é doação. É dar e pronto. Se Que essa você é uma está coisa que a gente ainda não exigindo, tem. É, aí já é uma negociação. é Já não é mais. negociação, né? Não Se é você mais quer volta, doação.
É negócio, não é amor, né? Que dizer do lavador que propiciasse leito e adubo à semente sob a condição de ser correspondido com o fruto em apenas algumas horas? Bonito isso, né? É, Auxilia aqueles a quem amas. No entanto, não lhes solicites espetáculos de entendimento e gratidão que ainda não sejam capazes de oferecer. Pensa nisso e semeia o bem quanto possas, porque a caridade é paciente e na caridade infatigável se edifica em favor de todos nós a paciência de Deus. Então agora é isso, tá? eu continuo pelejando com a minha jabuticabeira. Ela não deu flor ainda não, mas um dia vai dar, porque eu tenho esperança, nem que seja para eu não ver. Essa semana mesmo já coloquei vi na internet lá um negócio que usa, você mistura, como é que é? A babosa, bati no liquidificador, quase que acabei, eu fiquei com medo de destruir o liquidificador. Põe babosa, põe farinha de osso, põe casca de ovo, água, leite, pode ter que ser água sem cloro. Aí coloquei no pezinho dela lá, tá lá. Já tá na época de novembro, dezembro, é época não estou pedindo antes, né? É. Mas eu não sei, ela ficou muitos anos dentro do vaso, coitadinha. Tem que dar o tempo dela, né? Valeu aí. E outra coisa também que ele falou, né, que quando a gente não fala, a gente perde a oportunidade do diálogo, da conversa, de entender a questão do outro, ou com cobranças excessivas, né, a gente acaba somatizando algumas doenças. Então, assim, eu não falo, mas eu tenho fibromialgia, eu não falo, mas tem dor de estômago. Eu não falo, mas não estou conseguindo engolir. Então, o quanto que é importante a gente ter esse momento de conversa, de diálogo, de entender esses ciclos É, é, e nessa convivência se harmonizando com o tempo do outro. é interessante que dentro do relacionamento, principalmente quando o relacionamento é porque é uma sabedoria que a gente também não tem sempre. Mas eu falo muito isso com os jovens. Dentro de um relacionamento, a sinceridade no tempo certo, ela é essencial, mas tem que ser no começo. Então, por exemplo, assim, às vezes uma coisa que a pessoa fez, você está começando um relacionamento, né? Existe uma certa abertura que você tem que se posicionar. Às vezes, no desejo de agradar a pessoa, porque você quer conquistar, né? No momento da conquista, você deixa que as coisas saiam do limite. E aí a pessoa entende, né? Há pouco tempo a gente lê um texto sobre isso, né? Como é que começa esse abuso? Você que deixou. Então, se o seu namorado passa a mão no seu cabelo e você não gosta, e você deixa, aquilo já é uma agressão para você. Então você fala assim, olha, eu acabei de lavar meu cabelo, não quero que você passe a mão. Ou então você vai lavar a mão, quer dizer, lógico que é exagero, mas sabe, as pequenas coisas que você não combina ou não demonstra no princípio do relacionamento, ao longo do tempo, essa falta de sinceridade, de você fingir que gostou de alguma coisa, tem até uma história que acho que é aquele livro, aqueles livros do De Luca que ele conta, a história do pão, né? Que o senhor a vida inteira comeu a ponta do pão, enquanto a mulher estava viva. E todo mundo achava que ele gostava da pontinha do pão. Então ele tirava a ponta do pão e dava o meinho para a esposa. E parecia uma atitude egoísta dele. Quando ela faleceu, ele parou de comer a ponta do pão e perguntaram para ele por quê. Ele tirava para ele a ponta do pão, que ele não gostava para dar o que ele achava que era melhor para ela. Então, quer dizer, eles não conversaram. Entendeu? Pois eu sei que meu marido gosta do peito do frango e eu gosto da coxa, ou da sobrecoxa. Então, sabe, cada um gosta de uma coisa, mas você tem que ter a sinceridade de Se descobrir isso, posicionar. de se posicionar. Você tem esse direito e tem que dar direito ao outro. Esse tipo de coisa é que faz com que o relacionamento seja um relacionamento mais sincero, menos falso, porque essa falsidade você não vai dar conta de levar para o resto da vida. E aí essas pequenas coisas que vão te agredindo e vai criando situações, né?
Aí daí a proposta da doutrina, né, da questão do autoconhecimento, você se conhecer, saber exatamente o que te agride, porque é isso que você falou. E a psicologia moderna, ela estuda muito isso, né? São as máscaras que a gente usa para conviver bem com o outro, agradar o outro. E aí você vai se perdendo daquilo que realmente é essência e deixando de se construir. Então, as mágoas, as raivas vão se acumulando. Então, é muito importante esse processo, né? De você acolher cada sentimento que você tiver, você ter serenidade para conviver com isso. Eu estou sentindo raiva por isso, e eu posso, sem agressividade, sem ficar brava, ir pontuando isso para os outros. Porque se eu não pontuo, a gente tem a mania, Rita. Eu sou muito assim, achar que o outro vai adivinhar o que eu estou sentindo. E às vezes nem eu mesmo sei que tipo de sentimento é aquele. Então, se eu começo a pontuar isso para as pessoas, a convivência vai ficando muito mais harmônica, muito mais fácil, né? É, não, Então, é que nem eu falei, a sinceridade na hora certa, com educação, com simplicidade, é fácil. Mas se você deixa passar o tempo e aí aquilo já vai virar uma agressão, já não vai ser mais uma. Aí você já vai desabafar. É diferente de você conversar, é o diálogo, né? Manter um diálogo sincero é tudo numa relação, em qualquer relação, né? Mas é o tempo, né? Ele fala, né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos e o primeiro organismo celular surgiu 1,5 milhão de anos. Há 1 milhão, ou seja, 3 bilhões de anos Jesus ficou pacientemente moldando, para depois colocar o primeiro, né? Primeiro organismo unicelular. É um ato de paciência, né? Esperar. São só, né? Só 3 bilhões de anos, né? e aí ele vai para o livro Pronto de Socorro, capítulo 25, Paciência e Esperança. Quem fala de paciência se refere à esperança. À vista disso, paciência quer dizer saber esperar. Nesse sentido, é justo recorrermos à inesquecível lição evangélica. Primeiro a semente lançada à terra, depois a flor na ramaria, em seguida a formação da espiga, e logo após o grão, surgindo a espiga, assegurando a colheita. Não te retires da calma construtiva na tarefa que o mundo te deu a realizar. Todas as forças da natureza aguardam com paciência as realizações às quais se destinam. Então é bonito, né? A natureza mostra isso para a gente, né? Cada força da natureza, ela aguarda, né? Pacientemente as realizações a que se destinam. O que não aguarda pacientemente, que está fugindo aí esse desequilíbrio, é o homem, que veio com todo esse potencial de razão, de emoção, mas que se a gente deixa de se entender enquanto parte da natureza do processo, a gente está dificultando esse processo, né? Aqui no livro A Semente de Mostarda tem um texto pequenininho, bonitinho, que chama-se Paciência e Prodígio. Ó. O homem perguntou ao trabalho: qual o elemento mais existente que encontraste observando a natureza? E a pedra respondeu: o trabalho. A água que corria brandamente em derredor escutou o que se dizia e, em silêncio, descobriu um meio de pingar sobre a pedra, e com algum tempo abriu-lhe grande brecha, através da qual a água passava de um lado para outro. O homem anotou o acontecido e indagou da água sobre o instrumento que ela usara para realizar aquele prodígio. A água humilde respondeu simplesmente: foi a paciência. Quer dizer, o homem falou: qual que é o mais forte? A pedra? Tá. Então a água foi lá e falou: ó, não, a água, olha a água da chuva. Pinga, né? Aí vem aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que Bate fura. até que fura. Esses ditados populares também, às vezes, trazem grande sabedoria, né? E aí ele dá o exemplo também do Cristo, né? Quando Judas ia traí-lo lá que ele chega, né? Ele sabia. Eu fico imaginando qual é a sensação. Você saber o que vai acontecer
e ter aquela tranquilidade necessária de falar assim: aqui vens, amigo. amigo, né? Você já imaginou aquele sentimento do Cristo, né? Tipo assim, se fosse a gente que tivesse esse poder, hein, o que que a gente ia fazer? O mundo ia estar lá todo atrapalhado ainda, né? É porque Mas ele já Jesus enxergava ele simplesmente. indo ajudar Judas, né? Mandar ajudar Judas É. lá no final. Você pensa bem, quando ele vai, tá lá crucificado, que os anjos vêm, tudo, ele cochicha, né, no ouvido do É tão anjo. lindo isso, né? Vai lá ajudar Judas, que ele acabou de se suicidar. Isso não quer dizer que ele fosse, que o Judas ia ficar isento Não, a reparação daquilo que existe, feria a né? lei, né? Mas o amparo estava ali, mostrar para a gente, né? Com todas as trapalhadas que você faz na vida, eu vou estar sempre pronto É a ovelha a perdida, amparar, né? a amparar A vocês, né? ovelha perdida que sempre vai ser buscada, né? E é isso, é Jesus mostrando mesmo, né? Sobre respeitar o tempo e as questões do outro, né? Hum. No livro, deixa eu achar aqui, perdi. No livro Segue-me, tem uma lição que fala: Filhos de Deus, na vossa paciência possui as nossas almas. A paciência do Cristo é um livro aberto para todos os corações inclinados ao bem e à verdade. Somente pela sincera resistência ao mal, com disposição fiel de transformá-lo no bem, conseguiremos possuir as vossas almas. Ao contrário disso, ainda que vos sintais autônomos e fortes, vós mesmos é que sereis possuídos por tendências indignas ou sentimentos inferiores. Portanto, justo é que busqueis saber hoje mesmo se já possui os vossos corações ou se estáis ocupados pelas forças estranhas ao vosso título de filhos de Deus. Então, porque a gente buscar dentro de nós, né, para a gente entender se os nossos corações, né, estão ocupados por quê? Por essa força que emana de Deus ou pelas essas influências, né, de ilusões do mundo. Eu fico analisando, a gente fala assim, ah, mas eu estou seguindo o meu livre-arbítrio. Será que eu estou mesmo? Na realidade, assim, vamos pegar um instrumento bem real hoje, que é a questão da internet. Você escolhe tudo que você vê? É, nem sei. Se por algum momento você Se, fizer uma se- pesquisa, daí a pouco tudo vai estar te empurrando um minuto, um para segundo aquele que você se aspecto. distrai para um lado, ele já te leva, você vai para o outro. E você Já que vai, não é o distraiu. outro que te leva, né? Você vai se Então, o distraindo com quanto que a aquilo. gente tem que ter bem claro isso, né? O Cristo aqui, ó, ele não se livrou com nossas fraquezas, mas valeu-se de todas as ocasiões para nos melhorar e conduzir ao bem. Sua misericórdia tomou os nossos pecados e transformou cada um em profunda lição para a reforma de nós mesmos. Não aplaudiu as nossas misérias, nem sorriu aos nossos erros, mas compreendeu-nos as deficiências e amparou-nos. Embora tudo isso, resistiu sempre dentro do seu amor até a cruz do martírio. A paciência do Cristo é um livro aberto para todos os corações inclinados ao bem e à verdade. Então, o tempo todo ele fez isso, né? Ele conseguiu usar aquilo, até mesmo os nossos erros, as nossas fragilidades, né, para servir de ensinamento para nós mesmos, mostrando assim, ó, tem um caminho diferente disso tudo aí. E essa paciência que a gente precisa ter com os outros, a gente também tem que contar que os outros tenham conosco, porque muitas vezes a gente também depende da paciência dos outros, não só, né, da gente ficar achando que vai dar paciência, ter paciência com os outros, mas que os outros também tenham conosco, né? Assim como Deus e Jesus têm com toda a humanidade.
como eles tomam conta disso tudo tão bem, e a gente acha que é a gente que está no comando. Vamos Vou encerrar, né? até, Tá na hora. é, deixa eu só ver aqui, coragem. Eu vou encerrar até com um texto do Hermano muito bonito, que ele fala na hora da caridade, que é justamente falando para a gente da importância da gente pensar nesse tempo, né? Não te furtarás ao serviço de emenda e nem recusarás constrangedoras obrigações de restaurar a realidade, mas unge o coração de brandura para corrigir, abençoando e orientar, construindo. Nossa, eu achei essa frase, gente, olha, brandura, corrigir, abençoando e orientar, construindo. A dificuldade do próximo é intimação à beneficência, no entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá para ele, não amargue na boca de quem o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensino que se ministra, para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Então, temperar tudo de misericórdia, né? Porque às vezes a gente quer corrigir, agredindo, sendo ríspido, e não É, na entendendo esse marra, né? tempo, né? Que é na marra, né? Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considera igualmente aquilo que não lhes foi possível fazer ainda. Goteja as tuas oportunidades com as dele. Gotejar, né? É questão da pedra ali, ó, né? Da leitura que você fez. Quantos atravessaram a infância sem a refeição de horário certo e quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizado a tarefas de sacrifício, e quantos outros cresceram em antros de sombra sobre as hipnoses da viciação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo, em que o anseio de retidão lhes aflorava na consciência, e quantos foram colhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram a resvaladouros fatais? Soma, isso aqui me incomodou demais, gente, olha. Soma as tuas facilidades, revisa as bênçãos que usufruis, enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te colou uns dias, e socorre aos companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno, ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos, semelhante às dolorosas tarefas da cirurgia. Muito bonito, né? Eu É, fico, eu fico vendo assim, quanto que a nossa responsabilidade é grande, né? Analisar as facilidades que a gente tem antes de julgar as dificuldades do outro. porque enquanto você não sabe o que que o outro passou, não tem entendimento do que ele viveu, do que ele sabe, do que ele compreende da vida, você ainda não pode. A gente já não pode julgar nunca, né? Mas o problema é que a gente, É. além de julgar, julga sem saber, sem ter essa realidade, sem ter vivido a realidade que E ele às viveu. vezes o pão que a gente está fornecendo ao outro chega de forma amarga à boca dele, né? É, Então é isso, meus irmãos. Foi um prazer, mais uma prazer. semana. Que Jesus continue nos envolvendo aos dias e horas e que a gente possa estar unido de novo semana que vem para estudar mais um pouquinho desse Evangelho, Até a que é o semana que vem. sol que ilumina nossas almas. Muita Verdade. paz para todos. A semana que vem, se Deus quiser.